Queridos, estamos desde o retiro de Páscoa último, nós prometemos que iríamos prosseguir com alguns dos temas que levantamos ali para a vida da igreja. Então, nosso desejo, na realidade, é não pararmos de tratar esses temas que começamos. Oramos lá no início do retiro pela liberdade do Espírito Santo, oramos para que o Espírito Santo nos conduzisse naqueles dias. O Senhor tinha colocado no coração de Marcelo, no meu coração, uma carga para a vida da igreja. Começamos a compartilhar. O retiro também foi colocado em diversas formas aí, mudado de uma forma, outra forma. No final, nós chegamos aqui muito dependentes do Espírito Santo de Deus, para que Ele conduzisse o retiro conforme Ele quisesse. E a gente fez nossa parte, né? Planejamos lá o que queríamos fazer, e o Espírito Santo foi mudando aí, a coisa foi feita mesmo pelo Espírito Santo, né? Então, aquilo que a gente planejou não aconteceu como nós planejamos, mas aconteceu como o Senhor planejou, e graças a Deus por isso. E o nosso desejo nas próximas semanas é prosseguir com esse tema, com essa carga na realidade, junto com os irmãos, e fazer meio que um retiro estendido, né? Então, começamos ali na Páscoa e vamos prosseguir com alguns desses temas. Então, é até uma novidade isso, né? Retiro estendido, né? Mas é assim, na realidade, é a palavra do Senhor que a gente continua falando, que a gente continua compartilhando. O retiro é só um pretexto de se juntar ali no final de semana prolongado. Mas o desejo do coração é poder perseverar nessa palavra e buscar esses valores. Nós começamos falando do nosso desejo de rever a nossa relação com o Senhor, nossa relação com Deus, do valor de olharmos para esses fundamentos, para essas bases, que tem a ver primeiro com a nossa relação com Deus, e ter convicção, ter certeza de que elas estão bem firmes. A oração, o jejum, a meditação na palavra, a nossa frutificação que vem do Senhor, a nossa relação uns com os outros, essas questões são questões muito básicas. Se elas não funcionam, se elas não existem, a igreja do Senhor irá sofrer, e ela não irá prosseguir segundo o coração do Pai. E lembra que o Espírito Santo começou a nos falar nessa direção, começou a nos instruir nessa direção, nessa necessidade que temos de ter convicções claras sobre isso, e cuidar muito do nosso coração. Eu preciso cuidar muito do meu coração, para que nós não façamos essas coisas só por fazer, para que orar não seja apenas uma rotina. Eu oro todo dia, tal hora. Eu oro o Pai Nosso todo dia, pá. Ou eu leio a palavra, pá. Ou eu jejuo, pá. Ou eu me encontro com os irmãos, tal dia, tal hora, pá. Você percebe que isso é um risco que nós sofremos, de fazermos essas coisas num automático, de uma forma automática, e perdermos a graça que há em cada uma delas, em perdermos a graça de uma vida de oração, do que significa orar, do que significa a intimidade da oração com o Pai, de você adentrar na presença do Pai, de você ter prazer em orar ao Pai. Como nossa cabeça é muito metódica, a gente quer sempre se organizar, e precisa às vezes, porque a gente também dispersa muito fácil, e às vezes a gente, nessa tentativa de organizar nossa mente, a gente termina por perder a graça da relação com o Pai. E como dissemos, como o Espírito Santo nos disse aqueles dias, queridos, nós fomos chamados para ser filhos de Deus, para uma relação pessoal com o Senhor. Nós não fomos chamados para uma religião, para seguir uma religião, para ter uma religião, para ter uma vida religiosa, para cumprir isso, aquilo outro. Nós somos chamados para nos relacionar com o Pai, Criador dos céus e da terra. Então, quando Jesus nos chama para orar, Ele não está chamando a gente para cumprir um ato religioso. Ele está nos chamando para adentrar ali, aquele lugar que o Pai se encontra, se deleitar na presença do Pai, abrir o meu coração, adorar o Pai, proclamar as maravilhas do Pai. Então é muito
do que apenas aquele ato de tantos e tantos minutos, de tanto e tanto tempo. Quando o Senhor me chama a abrir a palavra e ler a palavra, Ele está me chamando para me alimentar do Senhor, para comer da sua comida. Então você percebe que essas coisas têm um valor muito grande. E aí a nossa oração é que o Espírito Santo vá nos falando essas coisas, vá trazendo à nossa memória essas coisas, e que a gente vai corrigindo. Eu preciso corrigir, você precisa corrigir, todos nós precisamos corrigir, porque a gente sempre cai nesse erro, a gente sempre pode cair nesse erro. E a nossa oração é que o Senhor possa ter misericórdia e sempre nos colocar no lugar correto, né? Que esses valores básicos, eles façam parte da vida da igreja, mas que eles nos levem para perto do Pai, que Ele nos conduza para perto do Pai, que haja uma intensa comunhão com o Pai, e que isso seja visível entre nós, que isso atinja a vida da igreja, e que isso alegre o coração do Pai. Amém, queridos? Amém. Que isso alegre o coração do Pai, porque foi para isso que Ele pagou o preço. Foi por isso que Ele deu a sua vida por nós. Então eu estou só trazendo a sua memória para fazer aqui uma ligação do que Deus nos falou algumas semanas atrás, para que a gente possa prosseguir nesse assunto com essa visão. Lembrando que nós estamos resgatando esses valores e olhando para o coração, olhando para o meu coração, e checando aquilo que precisa ser corrigido. Então, para nós dois, como presbíteros, nós também checamos isso, nós também olhamos isso, e buscamos corrigir no nosso coração, para que essa prática não nos pegue de forma diferente. E às vezes para nós até é mais fácil acontecer isso, porque a obra é tão grande, porque a obra se expande tanto, e a gente tem uma tendência também de entrar no automático. E a gente precisa ter cuidado. Algumas vezes a gente precisa se encontrar só para orar, e temos uma agenda, da Marcelo, gigante de coisas para resolver. E às vezes a gente tem que passar a manhã juntos orando. Aí a gente tem que parar tudo, porque precisa orar, precisa chegar na presença do Senhor. E isso é que é importante, é ter essa condução do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa realmente compreender o valor dessas coisas. Que Deus nos livre de um coração duro e de um coração insensível a essas coisas, mas que Ele conduza a igreja por esse caminho. E nós compreendemos que tivemos um ano passado difícil, de muita dispersão, de muita falta de foco, e o Espírito Santo nos conduz a corrigir algumas coisas, a colocar os nossos olhos de volta naquele lugar correto. Eu queria começar esse tempo pedindo a ajuda de duas pessoas. Primeiro, Sarinha vai dar um testemunho que tem a ver com oração. Queria fazer um link aqui com a palavra do Marcelo, e depois Carol vai me ajudar aqui falando um pouquinho sobre a experiência de jejum, para que a gente possa juntos começar a falar sobre isso. Não prometo que nós vamos falar tudo hoje. Tudo bem, companheiro? Talvez a gente não tenha tempo suficiente para falar tudo hoje. Mas nós vamos começar aqui até onde o Espírito Santo permitir, e poderemos continuar esse assunto mesmo no próximo encontro, sem nenhum problema, tá? Eu queria te animar a anotar, se você tem lápis, papel, ou se você é bom de dedilhar aí no seu telefone, no seu iPad, seja o que você tiver aí, um tablet, mas te animar a anotar os textos. Estamos aí, graças a Deus, com as palavras sendo gravadas e colocando no blog. Então a gente está dispondo, já estão lá, né, Thomas? As palavras, inclusive, as que já foram dadas lá no retiro da Páscoa. Então é uma forma também de você depois ouvir essa palavra e poder rever essa palavra. Amém? Mensagem. Desde a última palavra do retiro de Marcelo, quando ele falou sobre a oferta, eu fiquei assim no meu coração de vir aqui testemunhar para os irmãos a minha experiência dentro da minha casa em relação à oferta. Desde que eu nasci, acho que faz 30 anos que meus pais vivem exclusivamente do ministério. Então, desde que eu nasci, meu pai já era pastor e dependia disso.
E eu vi a minha vida toda, eu vivi a minha vida vendo o sustento da minha casa vir às mãos do Senhor. E eu estou aqui para dizer para os irmãos, para animar os irmãos a serem fiéis nisso. Porque quando nós somos fiéis com o Senhor, nós experimentamos os milagres de Deus nas nossas vidas. E na minha casa eu vi isso desde que eu era criança. Eu me lembro de uma história que minha mãe conta, que eles foram fazer supermercado, meu pai tinha feito uma cirurgia e não deu dinheiro para comprar carne, porque na época era muito caro. E ela sempre conta, quando eles chegaram em casa, veio uma irmã, uma feira de carne para 2 meses, porque Deus colocou no coração dela. E isso na minha casa sempre foi muito fiel, porque assim, desde criança meus pais ensinaram que mesmo na mesadinha que a gente ganhava, R$5, R$10, era oferta. E isso para mim e para minha irmã marcou muito. Eu me lembro que quando eu comecei a entender o que era oferta, a gente perguntou para papai: mas por que você tem que dar oferta? Se você ganha da oferta, não é tipo dar e receber, né? Por que você tem que ofertar? E meu pai foi e sentou com a gente e explicou que a oferta, ela é o seu compromisso individual com o Senhor. Não tem nada a ver com o valor em dinheiro. Não é isso, amados. A oferta é aquilo que Deus quer, que você separe daquilo que Deus te deu. E Deus quer ver de você o abrir mão e o confiar que Ele vai prover. E eu animo vocês a viverem isso e ensinarem isso para seus filhos. Porque na minha casa a gente era ensinado. E se eu queria um sapato novo e minha mãe dizia não dá, a gente ia de joelhos e orava. E amados, na minha casa nunca faltou roupa nova, nunca faltou sapato, nunca faltou brinquedo, nunca faltou estudo, nunca faltou comida. O Senhor sempre proveu. E isso foi enquanto eu morei na casa dos meus pais. E hoje, com 4 meses de casada, eu experimento isso na minha casa. Faz 15 dias eu tive que pedir demissão. E olhei para a Juan, a gente conversou, e agora, né? Eu vou ter que pedir demissão, vai ficar só o seu salário. Tudo bem. E eu acho que em outros momentos a gente poderia ter dito, ok, o que a gente vai reduzir os custos para o próximo mês? Porque eu não sei se eu vou ganhar esse mês. Mas, amados, a primeira coisa que nós fizemos foi separar a nossa oferta e depositar. E na semana seguinte, o Senhor já tinha suprido o dinheiro do mês de abril de uma forma tremenda. O Senhor levantou emprego para mim em alguns eventos. E em 9 dias de eventos que eu fiz, eu ganhei mais do que o meu salário que eu ganhava no mês anterior. E nessa mesma semana, o Senhor nos deu uma resposta de oração. Fazia 1 ano e meio que a gente orava. E foi a minha convocação para o banco. E eu entendo isso como fidelidade do Senhor. Aquilo que eu falei no início, quando a gente confia no Senhor e é fiel ao Senhor, nós experimentamos os milagres de Deus na nossa vida. E a fidelidade naquele versículo que fala, né, que quando a gente busca o Senhor sempre, nada vai nos faltar. As outras coisas, elas nos vão ser acrescentadas. Mas o Senhor espera de nós esse passo. O Senhor espera de nós a fidelidade de estar com Ele. Isso envolve as orações, envolve o jejum, mas também envolve nossas ofertas, não só para sustento dos pastores, mas também para sustento da igreja, para sustento dos irmãos que necessitam disso. Amém. Senhor é bom. Quando a gente começa a perceber esses valores e como eles estão ligados um com o outro, aí a gente começa a perceber como Deus pode agir na nossa vida e na vida dos outros. Então, eu sei que o Espírito Santo tem falado no nosso coração nessa direção, tem falado no meu coração nessa direção, e sei que nós vamos crescer muito juntos nessa direção. Nós somos crianças, na realidade. Nós ainda precisamos caminhar muito nisso. Que Deus nos dê graça e misericórdia para ir por esse caminho. Mateus 6, 16 a 18. Nós vamos começar, e eu já preciso dizer que nós vamos fazer hoje à noite a parte 1 dessa conversa. Não quero nem me apressar para impedir aqui que o Espírito fale no nosso coração passo a passo. Então não se angustie com a hora. Certamente que nós não vamos completar esse assunto hoje, mas eu quero começá-lo hoje à noite com a graça do Senhor,
e permitir que Deus vá construindo no nosso coração esse entendimento e o valor dessas coisas. Falar com Deus, Nelinho, ali conversar com o Senhor, receber de Deus a palavra, e pelo jejum temos uma intimidade grande com o Senhor, um tempo de presença do Senhor na nossa vida, de valor no Senhor. À medida que a igreja entende isso, à medida que a igreja caminha por esse caminho, certamente que ela será ricamente abençoada pelo próprio Senhor. Mateus 6, 16 a 18. Eu pedi que um irmão no meio da congregação fique de pé, uma voz bem alta, e leia para mim esses versículos. Mateus 6, 16 a 18. Por favor. Freire. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim ao teu Pai, em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Aleluia. Amém, queridos? Instrução do Senhor Jesus. Eu quero começar aqui especificamente falando sobre isso, lendo uma expressão de um irmão muito querido, muito antigo, inclusive, não é do nosso tempo, mas que ele escreveu sobre o jejum. Ele disse assim: quase em toda parte e em todos os tempos, o jejum sempre ocupou um lugar de grande destaque, visto que ele se encontra estreitamente relacionado com um profundo senso religioso. Talvez isso explique a negligência do jejum em nosso tempo. Quando o significado de Deus diminui, o jejum desaparece. Esse irmão viveu no século passado e ele falava de uma tendência natural da igreja esfriar quanto ao jejum, a tendência natural de deixar o jejuar. Quando a gente entende que pela própria instrução do Senhor Jesus, a igreja deve ter uma prática de vida sobre o jejum. Nós devemos encarar isso com seriedade e buscar essa prática por instrução do próprio Senhor. Se você passa os seus olhos aqui, no texto que você está aí, Mateus 6, você vai encontrar aqui vários ensinos do Senhor, são textos práticos, é a prática do Evangelho do Reino, é a ética do Reino de Deus. Então você começa nesse Sermão do Monte, a partir do capítulo 5, Jesus dando instruções muito claras sobre a vida da igreja, sobre a vida do discípulo. E quando ele fala sobre o jejum, ele está falando no contexto onde ele falou sobre dar esmolas, no contexto que ele falou sobre orar, está tudo aí na sua frente. No contexto onde ele falou sobre jejuar, sobre a relação do marido e da mulher, sobre como orar. Então ele está falando de coisas práticas na vida da igreja. Ele coloca naturalmente o jejum como parte da nossa devoção diária e normal a Deus. Algo que deve ser verdadeiro e espontâneo. Precisa ser espontâneo. Precisa brotar do desejo do teu coração, do meu coração, de entender o valor que tem a prática do jejum. Eu sei que muitos irmãos, a gente tentou separar alguns apenas para cooperar com essas palavras aí, só para te ajudar a perceber que Deus tem nos dado experiências no meio do corpo aqui sobre isso. E eu conheço os irmãos, Marcelo conhece os irmãos, a gente sabe que temos entre nós muitas experiências relacionadas com o jejum. Marcelo tem experiência, eu tenho experiência, vocês têm experiências. Então isso não é nada novo para a gente. Nós não estamos falando de um assunto novo, mas nós estamos falando de uma prática que precisa ser ampliada na minha vida, na tua vida, na vida da igreja. De uma prática que a gente precisa olhar com muito carinho e buscar. Por quê? Porque nós sabemos, entendemos pela própria palavra, o valor que essa prática tem. Por isso que precisamos fazer questão dela. Precisamos estabelecer como um alvo de vida, como ouvimos da própria Carol, a oração, a intercessão, acompanhada de um jejum, de uma prática de jejum que alcance o coração do Senhor, para que a gente possa revelar ao coração do Senhor o nosso próprio coração, porque o jejum termina revelando o meu coração ao Senhor, e isso vai naturalmente me abrir a porta dos céus
quando o Senhor receber. Então é uma prática normal, a gente deve encarar isso como orar, como ler a palavra e estabelecer isso com muita naturalidade. Mais na frente, no capítulo 9, se você virar apenas 2 ou 3 páginas aí, você vai encontrar no capítulo 9, quando Jesus é interrogado sobre o jejum, os discípulos, verso 14 de João, vieram perguntar-lhe: por que nós, os fariseus, jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus responde: como eles podem jejuar? Como podem jejuar os convidados do noivo? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo, verso 15, ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão quando o noivo será tirado. Então, eles farão o quê? Eles farão o quê? Jejuarão. Então, nos dias em que o noivo for tirado, eles jejuarão. Nós estamos vivendo os dias da ausência do noivo. Nós estamos vivendo o tempo em que a igreja deve jejuar, em que a igreja deve buscar a prática de jejum. Em Atos 13, você pode anotar, eu vou ler para você aqui, Atos 13, 2 e 3, nós encontramos uma igreja que entendia essa prática e vivia essa prática, servindo eles ao Senhor e jejuando. Disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, de novo, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos 13. Então a igreja entendia que precisava orar, precisava jejuar, precisava alcançar o coração do Pai nessa prática, e aí tinha a resposta certa do Senhor. Era uma igreja que orava intensamente antes de fazer algo de tanto valor. Buscava o Senhor em jejum, buscava o Senhor em oração. Resultado disso, o Espírito Santo de Deus guiava a igreja. Havia uma direção clara do Espírito Santo de Deus. Se nós queremos direção clara do Espírito Santo de Deus, precisamos pagar o preço. Amém, queridos? Amém. Se queremos ouvir com clareza o que o Espírito Santo de Deus quer nos falar, precisamos orar, precisamos buscar o Senhor, precisamos jejuar, precisamos buscar essa relação pessoal com o Senhor, de intimidade com o Senhor, de abrir mão dos alimentos para que o Senhor alcance o nosso coração. Então nós estamos falando de uma prática que deve ser comum à vida da igreja. Quando Jesus instrui a nossa leitura do capítulo 6, a igreja a jejuar, ele dava uma expectativa normal que quando vocês jejuarem, então é normal que vocês vão jejuar, que vocês não se mostrem, não mostrem aparência triste. Por quê? Porque não é uma religião, uma coisa religiosa, não é algo para você se mostrar para o outro, chegar e dizer: estou jejuando, estou tão fraco, vou cair no chão, me ajude. Não tem nada a ver com você mostrar para ninguém o que você está fazendo, mas tem a ver com você mostrar ao Senhor o seu próprio coração. Por isso que ele instrui de forma tão clara que quando você jejua, verso 17, você arruma seu cabelo, lava o rosto, para que nem pareça que você está jejuando. Então é uma coisa tão íntima, é uma coisa tão minha com o Senhor, que eu não preciso ficar fazendo propaganda disso ou divulgando isso. É uma instrução clara, está aqui na palavra. E Jesus precisava falar dessa forma, porque o fariseu tinha uma prática comum de querer se mostrar, de querer revelar isso para o outro. Lembra da história da oração do fariseu que chegou e levantou as mãos para cima e fez toda uma propaganda que estava orando, e o outro que chegou ali, baixou a cabeça e orou em silêncio: misericórdia, Senhor, me ajuda. Então o Senhor não está ocupado em ver a nossa face triste por jejuar, nem que os outros o vejam, mas o Senhor quer ver o nosso coração. Então o Senhor está sempre indo para o lugar certo, né? Que é o nosso coração, que é a atitude do nosso coração. Por que fazemos isso? E aí o nosso cuidado sempre em todas essas questões, seja orar, seja jejuar, seja ler a palavra, seja o ofertar diante do Senhor, seja a minha relação com meus irmãos, em todas essas questões, o Senhor está olhando o nosso coração. Ele está interessado na reação do meu coração. Não adianta tentar revelar ou mostrar o que eu estou fazendo,
Porque quem conhece meu coração é o Senhor. E Ele sabe ou não se o meu jejum é verdadeiro. Ele sabe ou não se ele brota de um coração quebrantado, um coração desejoso de se aproximar com o Senhor. Amém, queridos? Amém. Que o Senhor nos dê graça. 4 perguntas que a gente poderia fazer, você pode anotar. Aí a gente tem que ser prático sobre essas perguntas e talvez repetir coisas que nós já sabemos, mas para nos lembrar o caminho que devemos tomar. Por onde nós vamos andar nesse assunto? Porque é um assunto importante demais na vida da igreja, importante demais na minha relação pessoal com Deus, e eu preciso voltar, eu preciso vigiar para ter práticas de jejum. Nos meus anos de andar com o Senhor, que já são mais de 30, 35 anos, eu tive anos que eu jejuei mais do que outros. Tive anos em que eu adentrei no jejum de uma forma muito forte. Teve anos que eu não jejuei. Então é aquela coisa dos altos e baixos. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês: os anos que eu jejuei foram os melhores. Isso eu posso declarar com toda convicção. Que aqueles anos em que anos que eu adentrei nessa prática, recebi muito do Senhor. Foram anos muito abençoados na minha relação com o Senhor. E os outros também foram abençoados. Não estou dizendo que não foram, mas estou dizendo apenas que na hora em que aquilo acrescentou-se à minha vida, trouxe o valor que tem e que deve ter. Então é uma opção que nós temos. Percebe, Cláudio? É uma opção. Você pode viver uma vida jejuando pouco? Sim, querido, não tem nenhum problema. Você não vai ser riscado do livro da vida porque você não jejuou. Não é por aí. Você não vai deixar de receber o reino de Deus porque não jejuou. Mas você pode perder muitas coisas preciosas da intimidade com o Senhor, das respostas de situações que precisam de jejum e oração. Lembra que Jesus disse isso? Essa casta só sai com jejum e oração. Então tem situações que precisamos jejuar e orar sobre elas, porque são situações difíceis, duras, que exigem de nós uma contrição completa diante do Senhor. E aí, querido, algumas vezes a gente pode até convocar a igreja, como convocamos, para isso. Mas é muito importante que na tua relação com o Senhor, você estabeleça isso. Você chega diante do Senhor, essa causa aqui eu preciso realmente jejuar, eu preciso realmente me colocar diante do Senhor. Algumas vezes nós dois fizemos isso por nossas filhas, algumas vezes fizemos isso pela igreja do Senhor, algumas vezes fizemos isso pela nossa vida, pela nossa saúde, e obtivemos a resposta do Senhor. Porque assim funciona. É esse coração que o Senhor quer ouvir. E não é uma coisa que foi notícia no Diário de Natal e na tribuna. Vocês não ouviram, graças a Deus, porque não é para ser. Isso não é notícia para ser aplicado, isso é para ser vivido na sua relação com o Senhor. A gente pode testemunhar dessas coisas e deve, para animar os irmãos, mas nós não precisamos fazer propaganda disso, porque o alvo não é propagar isso, o alvo é experimentar essa relação com o Senhor. Então é algo que a gente fala com a expectativa de que o Senhor nos dê a graça de ir além. Agora, cada um de nós terá que experimentar isso. Quanto eu devo orar? O que a palavra diz? Sem cessar. Quanto eu oro? Aí cada um de nós tem uma experiência sua pessoal e vai viver segundo essa experiência. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem quer ser livre? Eu quero ser livre. O que é que me liberta? A verdade. O que é a verdade? Jesus é a verdade. A palavra, o verbo de Deus é a verdade. Às vezes eu não sou liberto porque a palavra não está chegando no meu coração, porque eu não me alimento da palavra. Então é assim. Essas experiências, elas vão me levando para perto do Senhor. À medida que eu vou adentrando nelas, eu vou conseguindo ter experiências mais fortes com o Senhor, né? Às vezes a gente cai na besteira de olhar para o irmão e dizer: pô, aquele irmão tem tanta bênção, né? Tão abençoado, né? Será que Deus ama mais ele do que eu? Né? Quantas vezes eu não posso cair nesse risco? Você pode cair nesse risco. Mas às vezes aquele irmão está investindo tempo em oração, em jejum, em palavra,
e Deus tem ouvido aquela oração, aquele jejum. Então, Deus não está escolhendo assim, Lucinha, eu vou te abençoar mais do que te abençoar aquele. Deus não faz assim. Deus está aqui. E Deus diz, qualquer coração quebrantado que se chegar diante de mim, esse é bem-vindo. Amém, queridos? Não é assim que a palavra diz? Então, Deus está aqui. Deus não vai lá pegar um e deixar o outro do lado. Todos são filhos. Mas os filhos que têm ido ao Senhor com mais frequência, que têm se aproximado do Senhor, que têm pago o preço de estar com o Senhor, esses serão queridos do Pai. Esses serão aqueles que o Pai trará para perto de si. Então a gente vai ter que experimentar isso, a gente vai ter que cada um buscar isso, e é sempre difícil, porque a nossa luta primeira é contra nós mesmos, né? O pior inimigo que eu tenho sou eu mesmo. Você sabe disso, não sabe? Você sabe disso, não sabe? Que o pior inimigo que você tem é você mesmo. Às vezes a gente está muito preocupado com o mundo, muito preocupado com o diabo, e pouco preocupado com o nosso próprio coração. Eu tenho muito medo do meu coração. Tenho muito medo do diabo, tenho muito medo do mundo. Mas eu confesso para vocês que o meu maior medo é o meu coração. Esse me dá muito medo, porque ele é muito enganoso, porque ele é muito mau, ele é muito perverso. Quando eu busco essas práticas, o meu coração está dizendo outra coisa. Está dizendo para mim ter outra atitude. E aí eu tenho que começar lutando com o meu próprio coração. Eu lembro quando eu fazia regularmente o exercício pela manhã, e eu buscava jejum pela manhã, e o meu coração dizia, você não vai aguentar, você vai cair, você vai sentir tontura, você vai morrer de dor de cabeça. E eu tive que lutar com isso, e comecei a praticar o jejum, e depois caminhar 1 hora ali, e não fazia diferença nenhuma. Era um tempo precioso com o Senhor, orando, jejuando, e pronto. Mas a primeira batalha foi aqui, ó, foi com o meu próprio coração, para vencê-lo, para dizer para ele que é possível fazer essas coisas, porque isso agrada ao Senhor, porque isso me leva para perto do Senhor. Então nós temos que lutar com isso, queridos. Isso é uma luta que eu e você temos que travar diariamente. Nós temos que batalhar por esse caminho. 4 perguntas, vou começar pela primeira. O que é então para Deus o jejum? E de novo, você vai lembrar de coisas que você já sabe, ou vai ouvir coisas que você nunca ouviu, mas a ideia é que possamos estabelecer aqui os limites dentro da palavra do que de fato significa essas práticas, que significam essas práticas, todas elas. Então, o que é o jejum para Deus? A primeira pergunta, você pode anotar aí da sua forma, mas só para te ajudar. Jejuar para Deus é oferecer a Ele um período de abstenção total ou parcial de alimentos. Então, o jejum bíblico, o jejum que a palavra nos ensina, nos anima a fazer, é oferecer a Deus um período total ou parcial de abstenção de alimento. Você vai escolher um tempo que você vai deixar de comer voluntariamente e se dedicar a orar, a buscar o Senhor. Então você vê que uma coisa está ligada à outra, está ligada à outra. Então eu estou deixando de me alimentar, eu estou abrindo mão do alimento e dizendo, Deus, Tu és o meu alimento, Tu és suficiente para mim. Eu estou abrindo mão de algo lícito para Te buscar, e aí eu vou naturalmente agregar isso à minha oração. Não é apenas passar fome ou ficar sem comer por acaso. Algumas pessoas fazem isso, né? Cara, eu estou defendendo uma causa aqui, vou ficar sem comer. Então, se ninguém responder, eu vou morrer de fome. É muito isso, né? Esses ativistas aí, o tempo todo a gente encontra isso nos jornais. Sempre tem alguém deixando de comer por uma causa qualquer. Não é o nosso caso. Nós não estamos deixando de comer para que Jesus seja reconhecido como Jesus, né? Nós estamos deixando de comer para que o mundo creia que Deus existe. Deus existe, vai existir sempre, se depende do meu jejum. Mas eu estou abrindo mão do alimento porque eu estou dedicando ao Senhor esse tempo, dedicando ao Senhor essa necessidade que eu tenho. Eu anotei aqui uma expressão que eu achei muito interessante, que o irmão fez sobre o jejum. Ele disse assim: o jejum cristão
é a fome que brota da saudade de Deus. Achei lindo isso. É a fome que brota da saudade de Deus. Dá para entender aí? É meio romântico, né? Não é meio romântico? Mas olha, é a fome que brota da saudade de Deus. Então é a fome por Deus. Eu consigo abrir mão do alimento físico que me dá prazer, que me alimenta, para dizer, eu estou com saudade de Deus. Então eu estou com tanta saudade de Deus que eu estou com fome de Deus. E aí eu deixo o alimento do lado e busco a Deus. Aí ele diz assim: metade do jejum cristão é que a perda do nosso apetite físico se deve ao fato da nossa saudade de Deus ser muito intensa. Então eu estou com tanta saudade de Deus que eu desejo me alimentar dele. Eu tenho vontade disso. A outra metade é que a nossa saudade de Deus é ameaçada pelos apetites físicos que são intensos. Então a gente tem uma luta quando a gente está querendo se alimentar de Deus, e enquanto o nosso corpo querendo se alimentar. E aí nós travamos naturalmente uma luta tremenda. Quem disse isso foi um irmão chamado John Piper, um irmão muito precioso, americano, muito usado pelo Senhor, pastor, muito usado pelo Senhor, um homem de Deus, e ele tinha uma experiência muito rica nisso. Lucas 14, 18 a 20. O que é que diz aí, queridos? Me ajudem. Qualquer irmão no meio da congregação, bem alto. Lucas 14, 18 a 20. É um texto muito interessante e muito prático. Lucas 14, 18 a 20. A parábola do grande banquete. Por favor, bem alto para que possa ser gravado aqui no vídeo. Bem alto, irmão. Mas eles começaram, um por um, a apresentar escolhas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso vê-la. Por favor, me desculpe. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpa. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Interessante. Vem comigo aqui. Acabei de comprar uma propriedade e preciso vê-la. Algum problema nisso? Sim ou não? Não. Sim ou não? Você comprou uma propriedade, vai vê-la. Eita, você tem algum problema nisso? Não. Você deve ir, né? Você comprou uma propriedade, tem que ver a propriedade. É a coisa mais óbvia que tem. Não tem nada ilícito nesse ato. O segundo ato é: acabei de comprar 5 juntas de boi, estou indo experimentar. Isso aqui não é jantar não, viu, pessoal? Junta de boi, alguém está fazendo uma mesa lá para me provar a junta de boi. Não é que estão fazendo uma comida, não. O cara comprou os bois, está lá. As juntas de boi, parede de boi, né? Aqueles bois que levam carne de boi. Eu preciso ir lá cuidar disso, eu preciso ver essas juntas de boi. Algo ilícito nisso? Não. Depois ele diz: acabo de me casar. O cara acabou de casar, ele precisava cuidar da esposa, tinha compromisso, né? Então, tudo tranquilo até aí. Então é interessante porque essas coisas não são ilícitas. Então, o maior inimigo nosso, da nossa fome por Deus, não é o veneno, não é o ilícito, mas é o lícito. Você percebe aí? São coisas que são lícitas. Comer é ilícito? Sim ou não? Glutonaria que é o excesso da comida. Mas o comer não é ilícito. Cuidar dessas coisas é ilícito? Não, eu preciso cuidar da minha esposa, eu preciso cuidar dos meus bens, Deus me orienta a fazer isso, eu devo fazer isso. Mas são essas coisas que naturalmente vêm ao meu coração para que eu possa abrir mão delas por Deus. Então a nossa luta maior não é com o que é ilícito. A nossa luta maior muitas vezes é com aquilo que é normal do dia a dia e que a gente precisa abrir mão para chegar até Deus. A raiz do verdadeiro jejum é a nossa saudade de Deus. Deveríamos fazer qualquer coisa, deveríamos poder fazer qualquer coisa e passar sem essas coisas que são do mundo. De alguma maneira, nós precisamos cuidar do nosso coração para que ele não seja conduzido por essas coisas.
Jesus alertou muito isso, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, Mateus 6. Ele mandou que a gente cuidasse do coração, para não ficar ansioso. Ele disse que a gente não poderia depender dessas coisas, que a gente tem da parte de Deus o cuidado, o alimento. E às vezes nós estamos lutando com isso, nós estamos permitindo que essas coisas nos dominem. E muitas vezes estamos chegando para o Senhor e dizendo: Senhor, eu não posso fazer isso porque esse desejo é muito intenso dentro de mim, seja ele qual for. Percebe? São desejos lícitos, carnais que estão em mim, de comer, de beber, de fazer tantas outras coisas. E às vezes eu estou dizendo para o Senhor: Senhor, eu não posso abrir mão dessas coisas. E colocamos essas coisas acima da nossa relação com Deus. Esse é um grande empecilho, um grande impedimento para nós adentrarmos na comunhão com o Senhor. Seja o deixar de comer, seja o deixar de beber, seja o deixar de fazer qualquer outra coisa que possamos fazer, que seja lícita para a nossa relação com o Senhor. A questão pode não ser apenas o alimento. Às vezes engloba qualquer coisa que poderiam ser um substituto por Deus. Muitas vezes Deus nos chama para jejuar algumas coisas que estão substituindo o nosso coração por Ele. E eu sei que já passamos experiências assim também. Às vezes a gente precisa olhar para uma televisão, por exemplo, e dizer: rapaz, esse trem está tomando minha vida, eu vou abrir mão dele, eu vou deixar de fazer dele o uso. Isso é um jejum, é abrir mão daquilo. E você tira aquilo da sua vida e passa a não se permitir mais usar aquilo. Às vezes é uma internet, às vezes é algo que você percebe que naturalmente invade tua vida e vai tomando tua vida e vai tirando os teus olhos do Senhor. Então existe um sentimento, um pensamento dentro da própria igreja de que a palavra nos dirige naturalmente para o alimento, que é o ponto principal, que é a nossa necessidade mais básica. Então, se nós conseguimos, e percebam o valor disso, porque o alimento é a coisa mais básica. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: quantos têm medo de viver sem uma televisão aqui? Quantos têm medo de viver sem internet aqui? Vou piorar um pouquinho. Quantos poderiam viver sem um telefone celular? Sem um telefone, poderia viver? Sobe não? Quantos poderiam viver sem? Não, pode fazer um sinal. Quantos poderiam viver sem o telefone? Isso. Quantos poderiam viver sem um carro aqui? Quantos poderiam viver sem uma cadeira para sentar? Quantos poderiam viver sem comer? Ninguém poderia viver sem comer. Se você parar de comer e não voltar a comer, você vai morrer. É ou não é? Qual o tempo máximo que a pessoa consegue viver sem comer? Me ajude aí. Quantos? 8 dias? Só Jesus foi um pouquinho mais, né? Mas tem aí umas contas médicas que dizem que você pode viver alguns dias sem comer. Então, entenda uma coisa aqui, isso é muito importante, que o nosso maior medo está relacionado com o alimento, porque de fato é a falta do alimento que tira a nossa vida. Por isso que o jejum do alimento é o mais profundo dos jejuns, porque ele vai trabalhar com o meu medo mais profundo. Então, às vezes, jejuar do doce é possível? Sim ou não? Sim, se você tem um apego pelo doce tão profundo que você precisa dar uma luta com ele ali e dizer para Deus: Deus, esse doce está quase do teu tamanho, vou já dar uma rasteira nele aqui. Amém. Mas não permita que esses jejuns periféricos sejam o maior jejum que você vai dar ao Senhor. Porque eu já jejuei da televisão, já jejuei do rádio, já jejuei da internet, já jejuei de muitas coisas. Foram difíceis, mas eu digo para você, o pior deles foi jejuar do alimento. Esse é o seu testemunho? É ou não é? Por quê? Porque de fato, quando eu adentro num lugar onde eu consigo encarar face a face a minha fome
física pelo alimento e digo assim: você não é maior do que o meu Deus. Eu consigo ter fome por Deus, mas consigo não ter fome por você. Aí nós adentramos no lugar de experiência real com o Senhor. Entendeu, queridos? Porque o nosso maior medo é esse, a nossa maior necessidade é essa. Por isso que o jejum maior é esse. E aí eu volto a dizer que podemos ter outros jejuns com o Senhor, e na nossa relação pessoal com o Senhor nós podemos fazer isso. Eu já fiz isso algumas vezes, não por motivos medicinais. Por exemplo, faz alguns meses, talvez anos, que eu estou fazendo jejum de rádio no carro. Boto um CD que foi Gilson que me deu, do Evangelho falado, e entro no carro e boto, só quando eu estou só, quando eu estou com alguém não, mas eu boto lá o CD e fico ouvindo, já ouvi não sei quantas vezes. Então é o meu jejum daquilo lá. Então em casa nós temos um jejum de televisão comercial, a gente procura selecionar lá uma programação especial para assistir. Então você vai fazendo jejuns que vão te ajudar a ficar mais perto do Senhor, mais ligado no Senhor. E nada de errado nisso. Essa é uma coisa que você e eu podemos fazer. Mas não vamos perder de vista que aquele jejum que realmente vai nos levar para perto do Senhor é aquele que mexe com aquilo que é pior para a gente, que é o nosso desejo, a nossa ânsia por comer e ter vida pela comida. Então isso é muito importante para cada um de nós. Deus deseja conhecer a realidade de vida concreta da nossa preferência por Ele, acima de tudo, até mesmo do alimento que nos mantém vivos. Você está dizendo assim: Senhor, prefiro a Ti do que esse pão que vai me manter vivo. Eita, aí você chegou num lugar bem profundo, né? Você chegou a dizer assim: agora é eu e tu, tu e eu. Sem tu, eu estou morto. É só eu e tu e eu. Então a gente chega naquele lugar mais profundo. Ele deseja saber que nós possuímos o testemunho da nossa própria autenticidade, por meio de uma preferência concreta por Ele, acima do que é lícito. O pão é lícito? Amém. A comida é lícita? É. Deus, eu estou dizendo o seguinte: essas coisas que o Senhor está me dando que são lícitas, elas são muito boas, são agradáveis, mas eu prefiro a Ti. Então eu estou deixando elas do lado para ter o Senhor. Esse é um lugar onde poucos entram, onde poucos adentram, mas uma vez que você chega ali, você vai experimentar coisas tremendas. Na realidade, a prática de jejum, ela se torna uma prova concreta para revelar o desejo do meu coração. É simples. Então, à medida que eu vou adentrando nessa prática, eu vou percebendo que meu coração pode almejar, desejar Deus. Então é um caminho que cada um de nós tem que experimentar. Para concluir hoje, e a gente vai colocar uma vírgula nesse assunto, a verdadeira morte da minha natureza, da sua natureza carnal, não é uma questão de disciplina apenas. Muitas pessoas fazem jejum, certo? Por muitas razões. Acabei de dizer aqui, existem pessoas que deixam de comer por muitos motivos. E estão aí. Algumas nem conhecem Deus, algumas nem têm relação com Deus, e elas deixam de se alimentar. Então assim, nós não somos melhores porque nós jejuamos ou porque nós deixamos de comer, e não vamos agradar a Deus só porque paramos de comer apenas. Mas isso tem a ver com o coração, com uma questão interna de se alimentar de Cristo. Amém, queridos? Amém. Quem de mim se alimenta, pode dizer, por mim viverá. João capítulo 6. Então, quando a gente vai praticando, experimentando esse caminho, nós vamos perceber, Selma, que nós vamos nos alimentar de Cristo. Então é uma experiência única,
que não dá para mim passar por você, Luciano. Não dá para mim viver por você. Você tem que viver. Eu tenho que experimentar. Eu tenho que lembrar todas as vezes em que eu adentrei lá no trono de Deus com esse coração, com essa postura, e que eu coloquei diante do Senhor: Senhor, aqui está a minha angústia, Senhor, aqui está o meu medo, Senhor, aqui está uma carga que eu não consigo suportar. Por isso eu estou entendendo que agora eu preciso abrir mão daquilo que é mais precioso, o meu alimento, para chegar diante do Senhor. E o Senhor recebe aquilo com graça, com amor, e diz: vai, filho, está respondido em nome de Jesus. É uma experiência que nós vamos ter que ter diante do Senhor, que crer diante do Senhor. Quantas vezes vamos chegar naquele lugar? Não sei. Algumas vezes eu precisei chegar várias vezes. Algumas vezes eu cheguei apenas uma vez. A tua experiência com o Senhor, Ju, vai ser a tua experiência com o Senhor. O Senhor sabe o teu coração. Mas nós temos que sair daqui desafiados todos a chegar nesse lugar. Cada um chegar nesse lugar e receber a porção que o Senhor tem para ti, para a tua vida. Creia nisso, queridos. Creia que Jesus é o alimento verdadeiro. Creia que Ele pode te alimentar de fato. Não tenha medo. Não tenhamos medo. E é para mim também essa palavra. Eu também não tenha medo de fazer isso. Eu seja ousado nisso, né? Alguns têm adentrado uma ousadia sem fim. 1, 2, 3, 4, 5. Eu lembro de uma experiência de Bega e Samuel. Até a gente ia participar, terminou que a gente não conseguiu. 2 anos atrás, né? Que eles foram para Caruaru, não, ali para a Serra lá, Gravatá. E a proposta era ficarmos uma semana numa casa lá, só orando e jejuando. Eram eles, nós e mais um grupo de pastores. E nós tínhamos colocado esse alvo de ir para lá, orar e jejuar apenas, só tomar água durante aqueles 7 dias. E no final eu lembro que foi quebrado o jejum deles no 3º dia, que aconteceu alguma coisa, lembro disso? Aconteceu uma coisa na igreja de Campina Grande, uma coisa séria, e eles tiveram que voltar. E Deus respondeu, acho que foi no 2º ou 3º dia, porque tem a ver com o jejum e oração. Eles começaram a orar e jejuar e já veio uma resposta de Deus logo de imediato. Então é assim, a gente não pode prever o que pode acontecer, mas é algo que a gente vai ter que experimentar individualmente, né? Então esse testemunho da Carol muito me edifica, me anima e deve animar o nosso coração. E saber que tem coisas que estão lá pertinho do coração do Pai. E o Pai meio está esperando você chegar lá para pegar, né? Está lá do lado do Pai aqui, no pezinho do Pai. E ele está: filho meu, vem cá pegar isso. Está aqui, ó. Está aqui do meu lado. Quando é que você vai adentrar na minha presença para buscar isso? E aí o Senhor está esperando um coraçãozinho quebrantado e contrito. Amém, queridos? Amém. Se Deus permitir, dentro da nossa agenda, que a gente vai ter que ver aí, a gente vai retomar e fechar esse assunto no próximo encontro, tá? Para não ter que correr aqui e cansar os irmãos, eu acho que é muito importante a gente pausar até aqui sobre esse primeiro tópico. Que Deus nos dê a graça de entender que precisamos de fato jejuar, e Deus espera esse coração. Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Obrigado pela tua paciência conosco. Apesar do nosso coração, tu és fiel, tu cuidas de nós, Senhor. Nos ajuda a entender essas questões, a nossa relação com o Senhor, e a praticarmos, cada um de nós, a termos uma vida de práticas efetivas nessas coisas tão preciosas, ó Pai. Conduz a tua igreja em paz, nessa noite, em segurança. Oramos pela semana que começa, nossos encontros na casa, 1 a 1, 2 a 2, pequenos grupos, que haja um derramar do Senhor, que haja um fluir do Senhor em cada momento desse, que possamos nos exercitar em praticar esses valores tão preciosos do teu reino, Pai. Muito obrigado pelo teu Espírito que nos assiste, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.